Fala galera, e aí, como é que você tá, meu pupilo? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre direito processual civil voltado aí para o concurso do TJ, cargo de técnico judiciário. Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo que eu trouxe pra gente, como você já deve ter observado no título, a gente vai falar sobre as disposições gerais da cooperação internacional. Antes disso, já vou pedir pra você, obviamente, se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito no canal. Ativar o sininho de notificações é muito importante porque assim você vai saber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal ou uma live estiver acontecendo. E não esqueça também de deixar um comentário aqui sobre o que você achou da aula ao final dessa aula ou qual assunto você quer ver aqui no canal que a gente traz para ajudar você na sua preparação. Show de bola? Lembrando que essa aula que eu vou estar ministrando aqui no YouTube é uma das aulas disponíveis lá no nosso curso. A gente tem um curso completo preparatório para o concurso do TJ e a gente resolveu liberar gratuitamente para ajudar as pessoas aqui no YouTube essa aula, caso você não tenha condições de comprar um curso. E se você tiver por aí procurando um curso preparatório completo para o concurso do TJ, edital que vai sair agora, tudo indica que vai sair agora dia 24. Se estiver procurando, eu tenho uma excelente notícia para você, tá? O nosso curso para esse concurso do técnico judiciário do TJ ainda está com valor promocional de pré-edital que vai se manter em todo esse mês. Lembrando que o nosso curso tem vários diferenciais e eu vou falar desses diferenciais no final do vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo e lá no final, além de explicar o meu curso, eu ainda vou te dar um cupom de desconto. Tá? Isso se você gostar da aula. Se não gostar, pode sair no meio da aula, não vou ficar chateado. Mas se gostar, o presente que eu vou te dar lá no final da aula é bem interessante, tá? Então vamos lá! Pessoal, a partir de agora a gente vai conversar sobre a cooperação internacional no processo civil. Vamos dividir tela aqui? Vamos dividir? Cooperação internacional no processo civil. A gente vai falar sobre as disposições gerais, artigo 26 e 27 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015. Vamos dar uma olhadinha? Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é essa cooperação internacional no processo civil? Pessoal, existem ações que tramitam aqui no Brasil, como em blocos passados que você já viu, e ações que tramitam no estrangeiro, em outros estados, em organismos internacionais. Aí a pergunta que eu te faço é, o Brasil pode obrigar que uma sentença brasileira seja aceita e executada no estrangeiro, em outro país? Não. Outros países podem obrigar o Brasil a aceitar e executar uma sentença estrangeira? Não. Ah, Igor, por quê, pupilo? Porque cada país tem a sua soberania. Então, a decisão de um país não vai vincular o outro país, porque cada país tem a sua soberania. Cada país tem a sua própria lei, as suas próprias regras, a sua própria jurisdição. O direito se aplica dentro de determinados estados. O Brasil tem o seu direito, os Estados Unidos tem o seu direito, o Canadá tem o seu direito e assim vai. Então o Brasil não consegue obrigar os demais países a aceitarem as sentenças brasileiras e executarem essas sentenças. Assim como os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a Rússia, o Japão, a Ucrânia, os países internacionais também não são obrigados a aceitar a jurisdição brasileira e vice-versa. E aí, pensa comigo, meu pupilo. Se o Brasil não é obrigado a aceitar uma sentença estrangeira, pode, mas não é obrigado. Pode homologar, como a gente viu no bloco passado, mas não é obrigado. E se os outros países também não são obrigados, por conta que cada um tem a sua soberania, afinal, como é que vai funcionar? Só tem um jeito, por meio de cooperação, que é quando um país coopera, ajuda, participa, opera conjuntamente, coopera. Co é de companhia, de junto, opera, operação, quando eles operam juntos. Quando há essa cooperação,
aí sim é possível aceitar essa sentença estrangeira ou que a sentença brasileira tenha efeitos fora do Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula, tá bom? Então vamos lá? Partiu. Introdução à cooperação internacional. Opa, dei um zoomzinho aqui. Sem querer. Aí, galera, saiu aqui, ó, Saiu aqui rapidinho, já vou voltar, tá? Pronto, voltou. Às vezes acontece aqui do material sair. Então, introdução à cooperação internacional. Primeira coisa que a gente tem que saber. O conceito, o que é? Mecanismo de assistência mútua, de ajuda mútua entre estados em matéria judicial e processual, permitindo que atos e decisões transcendam fronteiras nacionais, permitindo que atos e decisões brasileiros sejam aplicados em outros estados e que atos e decisões de outros estados, e aqui quando eu falo estado eu falo com E grande, com E maiúsculo, eu falo país, decisão de outros países sejam adotados aqui no Brasil. Importância no mundo globalizado. Facilitar relações comerciais internacionais, combater crimes transnacionais, proteger direitos em litígios transnacionais, que são aqueles processos que envolvem mais de um país, reconhecer decisões judiciais estrangeiras. E contexto no CPC de 2015. O Código de Processo Civil de 2015 modernizou e sistematizou a cooperação jurídica internacional, dedicando um capítulo específico ao tema, que é o capítulo 2 do CPC, que vai dos artigos 26 a 41. Galera, cabe ressaltar que no antigo Código de Processo Civil não havia nenhuma regra específica, nenhum capítulo específico para falar sobre essa cooperação internacional. Essas regras específicas de cooperação internacional, elas foram introduzidas nesse novo CPC. Ainda não há doutrinas carregadas, ainda não há jurisprudências tão predominantes a serem cobradas. Então, o seu examinador, a banca FGV, quando cobrar esse assunto, vai cobrar a literalidade do texto. Então, o que a gente vai fazer? A leitura do código e a explicação ali dos incisos, artigos, parágrafos, para deixar de maneira mais visual para você, tá? Então, vamos falar do artigo 26, sobre essas disposições gerais, que serão trazidas ali no artigo 26 e 27, tá? Que é o tema dessa aula. Artigo 26, vou colocar em tela cheia para a gente efetuar a leitura. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado. Essa é a regra. Tratado internacional de que o Brasil faz parte e observará. Show de bola? Então, como vai ser essa cooperação, Igor? Como é que o Brasil e os outros países cooperam, se ajudam, prestam essa assistência? Por meio de tratados internacionais. Então, o Brasil vai adotar um tratado, vai assinar um tratado, um acordo com os Estados Unidos, um acordo com o Japão, um acordo com a Rússia, ou uma convenção que envolve vários países ao mesmo tempo, e lá nos artigos, nos parágrafos, nas alíneas, estarão definidas essas regras de cooperação. Então, via de regra, é por tratado internacional. Igor, e se não houver tratado internacional, ainda há como ter essa cooperação internacional? Ainda há, só que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. A respeito, observará o respeito às garantias do devido processo legal no Estado. Então, tem que observar as regras do país, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros. Então, tem que ter igualdade de tratamento no processo, né? Princípio da isonomia, princípio da imparcialidade.
Por exemplo, aqui no Brasil, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro terão acesso à gratuidade de justiça. Show? Publicidade processual, ou seja, os atos são públicos no Brasil. Os processos são públicos de acordo com o artigo 93 da Constituição. Mas, claro, tem exceções previstas na legislação, quando envolver a intimidade das partes, um processo que envolva a intimidade para resguardar o direito das pessoas, a sua moral, a sua imagem, ou então processos que envolvam a segurança pública, a segurança nacional, relacionado às Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, relacionado às polícias. Então, existem algumas exceções ao princípio da publicidade. Ele não é absoluto. E a lei fala dessas exceções. A existência de autoridade central para a recepção e tratamento dos pedidos de cooperação. Galera, o Brasil deve definir expressamente quem é essa autoridade que vai ser responsável por fazer essa comunicação de cooperação. Quem é que vai? Qual é a pessoa? Qual é o cargo, mais especificamente, melhor dizendo, que vai ser responsável por essa cooperação, por esse diálogo com os demais países? O Código de Processo Civil fala que se o Brasil não definir expressamente a autoridade, quem ficará responsável por essa cooperação é o Ministério da Justiça. Mas o Ministério da Justiça só será o responsável se o Brasil não indicar a autoridade máxima. Caso essa autoridade máxima seja indicada, ela vai estar ali, né, exercendo essa atividade de comunicação, essa atividade diplomática entre os países para definir essa cooperação jurisdicional, jurisdicional e processual. Desculpa, galera. Então, a existência de uma autoridade central e a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Galera, lembra que isso aqui sempre tem que ser espontâneo, sempre tem que ser algo voluntário. O Brasil não pode obrigar estados estrangeiros a transmitir informações, assim como estados estrangeiros também não podem obrigar o Brasil a transmitir informações. Afinal, é uma cooperação, é uma assistência recíproca e mútua. Cooperação regida por tratados. Como você viu, essa é a regra geral. Quando o Brasil é parte de um tratado internacional. Que tipo de tratado? Por exemplo, a Convenção de Haia, o Acordo do Mercosul e assim vai. A cooperação segue as regras estabelecidas no tratado. Essa é a regra, tá? Perguntar como é feita a cooperação. Existe regra e existe exceção. Qual é a regra? Por meio de tratado de que o Brasil faça parte. Na ausência de tratado, haverá reciprocidade. É uma regra subsidiária. Olha o que fala o parágrafo 1º para a gente. Vai falar o seguinte, ó. Quando não há tratado, e se não houver tratado, pupilo, aqui, ó, a cooperação pode ocorrer por reciprocidade, mediante via diplomática. Então, quando não houver um tratado escrito, assinado, formalizado, homologado, os países podem chegar a acordo por meio de reciprocidade. O que é ser recíproco? É dar tratamento igual. Então, é o Brasil chegar para os Estados Unidos e falar: ora, embora nós não tenhamos um tratado assinado, embora não façamos parte de uma convenção internacional, eu vou dar aos estadunidenses os mesmos direitos que você der ao brasileiro aí nos Estados Unidos. Então, se você der se você cooperar com os brasileiros nos Estados Unidos, eu coopero com os estadunidenses em processos aqui no Brasil. Isso é a reciprocidade, é igualdade de tratamento lá e aqui. Show de bola? Exemplo prático. Brasil solicita citação de réu residente na França. Como existe a Convenção de Haia sobre citação e notificação,
A cooperação seguirá as regras do tratado. Por quê? Porque existe uma convenção, ó, que fala sobre citação e notificação. Se fosse um país sem tratado com o Brasil, usaria-se reciprocidade via diplomática. Então, se for um país que não tem nenhum tratado com o Brasil, é bem difícil, tá? Que o Brasil tem tratado com quase todos os países. Mas, enfim, se não tiver, e aí? E aí que vai ser feita a reciprocidade via diplomática. Quais são os princípios fundamentais que a gente encontra aqui? Vamos lá? Ó, devido processo legal, respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. A cooperação não pode violar os direitos fundamentais processuais. Então, mesmo que o Brasil queira, ele não pode admitir a cooperação de um país que tenha regras que não são aceitas no Brasil. Por exemplo, eu sei que a gente está falando de direito civil, mas eu vou dar um exemplo de direito penal para facilitar, tá bom? O Brasil não pode se submeter a regras que tratem da pena de morte, porque o Brasil não aceita a pena de morte. Aí, Igor, dá um exemplo aí do direito civil. Ó, no Brasil não haverá prisão do depositário infiel. Então, o Brasil ele não pode aceitar a reciprocidade de uma norma estrangeira que fale sobre a prisão do depositário infiel, porque isso viola a regra brasileira. Igualdade de tratamento. Igualdade entre nacionais e estrangeiros. Não pode haver discriminação baseada em nacionalidade no processo de cooperação. Princípio da isonomia. Publicidade processual. A publicidade dos atos processuais, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira. Princípio da transparência, tá? Existem alguns sigilos no Brasil. Então, publicidade. Autoridade central. Existência de autoridade central dos pedidos de cooperação. No Brasil, se essa autoridade central não for indicada, ficará a cargo do Ministério da Justiça, Ministro da Justiça. E espontaneidade. Espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Permite troca proativa de informações, galera. Vamos continuar aqui? Aqui eu trouxe para gente alguns parágrafos que são importantes para a gente dar uma analisada, tá? Então vamos lá? Os parágrafos que eu trouxe. Vou botar em tela cheia para facilitar a visualização. Cooperação por reciprocidade. Na ausência de tratado, quando não houver tratado, a cooperação pode ser via autoridade central ou diplomática. Reciprocidade não exigida. Preste atenção que isso aqui é uma pegadinha de prova, tá, galera? Não é exigida a reciprocidade para a homologação de sentença estrangeira. Homologação de sentença estrangeira dispensa reciprocidade. Galera, a gente chegou a falar sobre a homologação de sentença estrangeira, tá? Essa homologação de sentença estrangeira é feita pelo STJ, você já sabe disso, tá? Então, ó, feita pelo STJ, e você encontra essas informações dos artigos 960 a 965. Igor, você vai falar sobre essa homologação? Não vou, porque eu falei disso no último bloco, galera. No último bloco aqui do nosso curso eu já falei, então não vou repetir todas essas informações. Se você ainda não viu, volta lá no último bloco e assiste para você entender. O que você precisa saber é que toda vez que o STJ for homologar uma sentença estrangeira, não é necessária reciprocidade. Vedação de atos incompatíveis. Não será permitida a prática de atos que contrariem as normas fundamentais do Estado brasileiro. Então não é permitido que tenha, por exemplo, tortura, pena de morte, assim vai. Autoridade central. O Ministério da Justiça é a autoridade central na ausência de designação específica. Se não tiver alguém específico,
Quem vai ser o responsável por essas comunicações, por fazer frente? Vai ser o ministro da Justiça, tá? Objeto da cooperação, parte 1. O que vai estar nessa cooperação? Como que o Brasil vai cooperar? Com o que o Brasil vai cooperar? Então, quando a gente fala de objeto, a gente está falando assim, ó, essa cooperação vai ser uma cooperação com o quê? O que será o objeto dessa cooperação? O que será cooperado? Presta atenção, porque eu deixei claro aqui que é uma lista exemplificativa, tá? O artigo 27 traz uma lista exemplificativa, não é um rol exaustivo, não é uma lista taxativa, tá? São meros exemplos. Então vamos ver esses exemplos, porque são esses exemplos aqui que vão aparecer na sua prova. Citação, intimação e notificação. Inciso 1º. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Citação de um réu que está no exterior. Intimação de testemunha estrangeira. Notificação extrajudicial. Tá? Isso aqui é bem importante. Colheita de provas e obtenção de informações. Então, ó, ouvir testemunhas que estão no exterior, fazer uma perícia técnica internacional, requisição de documentos, homologação e cumprimento de decisão, ó, homologação de sentença estrangeira, execução de decisão homologada, reconhecimento de atos processuais, tá? Importância muito alto. Lembrando que requer um procedimento específico no STJ que está previsto nos artigos 960 e 965. Lembrando que a homologação não requer a reciprocidade. O fato de não requerer reciprocidade não significa que não seja cooperação. É uma cooperação, só que é uma cooperação que não precisa de reciprocidade. Qualquer comunicação, qualquer ajuda ou auxílio mútuo entre países é cooperação, só que aqui não precisa de reciprocidade, tá? Objetos de cooperação. Mais, ó, medida de urgência. Então a gente está falando aqui, ó, de alguns exemplos de medida de urgência: arresto, sequestro, tutela de urgência, tá bom? Tutela de emergência. Vou fazer um vídeo só sobre as medidas de urgência para colocar aqui no seu curso, fica tranquilo. Assistência jurídica internacional. E olha só, aqui nós temos uma cláusula aberta de materialidade, ou seja, preste atenção, qualquer outra medida não proibida pela lei brasileira. Ou seja, aqui esse inciso, ó, fala assim, ó, e outras medidas que não sejam proibidas. A lista do artigo 27 é exemplificativa e não taxativa. Permite-se qualquer medida que não seja proibida pela lei. Beleza? Maravilhoso. Pelo mecanismo de cooperação. O Código de Processo Civil de 2015 prevê 2 mecanismos de cooperação internacional com requisitos e tramitação distintos. E aí no próximo bloco a gente aprofunda para ver isso aqui. Agora eu vou só comentar, tá bom? Aqui, galera, a gente está falando só das disposições gerais. No próximo bloco, em específico, aí a gente vai bater de maneira detalhada e aprofundada esses mecanismos, que são o auxílio direto e a carta rogatória. Igor, tem como você fazer uma breve visão geral sobre eles? Tem. Olha as anotações que eu trouxe. Auxílio direto, artigo 28 a 34. Não envolve decisão judicial estrangeira que precise ser homologada. Não há que se falar aqui em homologação. Características: não passa pelo STJ, ou seja, é mais rápido. A autoridade central envia direto ao juízo. Usado para citação, intimação, provas.
Galera, o auxílio direto é para todos os atos processuais que não sejam a sentença. Então, aqui são os atos meios do processo, beleza? Não é a decisão final. A decisão final é a carta rogatória, decisão de tribunal estrangeiro. Então, pensa assim, se trata de uma sentença, aí é por meio de carta rogatória. Agora, não é sentença, é um ato processual. É um ato que está no meio do processo. Está ali um ato interlocutório, tá? Porque você sabe que o processo tem vários atos que ocorrem durante o processo e uma decisão final. Então, a carta rogatória é da decisão final, é da sentença. Enquanto que o auxílio direto são atos intermediários do processo. Se o ato é intermediário, ele não requer homologação. Então, ó, não requer homologação. Agora, se é uma sentença, aí vai requerer uma homologação. A diferença crucial, a necessidade de homologação pelo STJ. Esse é um ponto-chave. O auxílio direto não precisa e a carta rogatória precisa, porque um é ato meio e outro é ato fim. Show? Vamos dar uma olhadinha em questões que já caíram em concurso sobre esse tópico? Então, nós tivemos uma questão em 2022, ó. Sobre o auxílio direto no âmbito da cooperação jurídica internacional, é correto afirmar que A. Requer homologação de decisão estrangeira? Não. B. Que é o nosso gabarito. Não requer homologação de decisão estrangeira. C. Sempre exige análise prévia do STJ? Não, ele é direto, o nome já diz, né? Auxílio direto. E D. Não está previsto no Código de Processo Civil de 2015. Está sim, olha só, galera. Gabarito letra B. O auxílio direto é para medidas que não precisam de homologação, diferenciando-se da carta rogatória. E eu trouxe outra questão aqui que caiu, ó. Sobre a cooperação jurídica internacional, analise as afirmativas. A única afirmativa aí que nós tivemos, as únicas afirmativas que nós tivemos certas foi a 1 e a 4. A 1. Não serão admitidos atos que contrariam ou produzam resultados incompatíveis com a norma jurídica. Perfeito, a gente leu isso. 2. A lista de cooperação é taxativa? É nada, tu sabe que não é. 3. O auxílio direto aplica-se a decisões estrangeiras que necessitem de homologação? Que não necessitem. 4. O Ministério da Justiça é autoridade central na ausência e designação específica? Perfeito. Portanto, gabarito C, 1 e 3. Show de bola? Show de bola. E aqui nós encerramos aqui então, pessoal, sobre a cooperação internacional, a parte de disposições gerais. Nos próximos blocos a gente aprofunda para ver um pouco mais sobre esses meios aqui de cooperação. Tranquilo? Tranquilo. E para você aí que está nos assistindo pelo YouTube, eu falei que ia deixar aqui um cupom. Esse cupom é secreto, você não vai ver eu falar esse cupom em nenhuma outra live ou aula. Você pode pegar qualquer aula do YouTube, você não vai achar esse cupom. É só para quem ficou até o final, tá? O cupom vai ser o cupom cooperação. Esse cupom, quando aplicado, vai te dar acesso a 20% de desconto no nosso curso, beleza? Lembrando que o nosso curso é bem diferente da concorrência. O nosso curso ele é gravado especificamente para o seu concurso, levando em consideração os assuntos que realmente são relevantes para a banca FGV. Então, diferente desses cursos grandes e famosos aí, que reutilizam aulas, que o curso é gigantesco e que não levam em consideração o perfil da banca, nós gravamos especificamente aulas por concurso. Então, processo civil, legislação, direito, tudo é gravado especificamente para esse curso seu aí do TJ. E aí, os cursos da concorrência, como não levam em consideração que a banca mais cobra e menos cobra, colocam todo o edital lá para você estudar. E aí você acaba tendo que estudar 1.000, 2.000 aulas. Sem nenhuma necessidade. Nós gravamos somente aquilo que é importante na sua preparação e analisando aqueles assuntos que não são cobrados pela banca, nunca foram cobrados ou que tem uma chance muito pequena de cair, por meio da análise que a gente fez,
nós colocamos na plataforma materiais de resumos em PDF. Assim você efetivamente estuda aquilo que é importante que cai e não perde tempo estudando aquilo que não cai. Você estuda de maneira dirigida, concentrada, estratégica, sem perder tempo com aquilo que não é importante. E além de todo esse estudo dirigido e direcionado com teoria, exercícios simulados, ainda oferecemos mentoria particular com cada aluno para montar um plano de estudos eu e você, só nós dois no Google Meet, para montar um plano de estudos que seja interessante para você, levando em consideração a sua rotina, quanto tempo você tem para estudar, se você já é um concurseiro iniciante, se você é um concurseiro avançado, quais disciplinas você tem mais dificuldade, quais disciplinas você tem mais facilidade, levando em consideração o perfil da banca, ou seja, é um curso muito diferente da concorrência. Cada aluno aqui é tratado da forma como tem que ser tratado. Não é mais um número, é um sonho. É o sonho de se tornar servidor, é o sonho de passar no concurso do TJ, de ter um salário de mais de 6 mil reais e mudar a sua vida e a vida da sua família. E eu vou com você até o final, nem que eu tenha que encher o seu saco todas as semanas pelo WhatsApp. Além disso, tu vai ter o meu número no WhatsApp, vai ter o número dos demais professores. Temos um grupo aberto para você conversar, tirar suas dúvidas. É um curso muito diferente da concorrente, tá? E eu ainda tô te dando um cupom de 20% de desconto. Cupom secreto só vai ter nesse vídeo aqui no YouTube, mas vídeo nenhum você vai encontrar só nesse vídeo. Cupom cooperação que vai te dar 20% de desconto. Como eu falei, se tu tentar achar em qualquer outro vídeo, você não vai achar, tá? É o maior cupom que eu já liberei até agora. Tranquilo? Você vai ter aí 100 reais de desconto no nosso curso. Descontão, tá bom? Galera, se você ficou até esse momento, assistiu a aula toda e pegou esse presentão, quero que você comente aqui só para eu saber quem ficou até final. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada, tá? Comenta aqui uma palavra aleatória. Comenta aqui abacaxi. Quem olhar o vídeo no início vai ver um monte de gente comentando abacaxi, não vai entender nada. Comenta aqui abacaxi pra gente trollar a galera. Tamo junto. Um beijo, um forte abraço. Na pós a gente se vê. Tchau, tchau.